Muito boa tarde a todos. O meu nome é Helena Cortes Pinto, sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e pertenço ao grupo de trabalho do envelhecimento da Rede de Saúde da Universidade de Lisboa. Cumprimento todos os que estão a assistir a este webinar e agradeço e cumprimento de uma forma muito especial os preletores que se disponibilizaram a vir apresentar estes temas em relação à literacia em saúde. Mas o que é de facto a literacia em saúde? Eu acho que pode definir-se como o grau ao qual o grau que os indivíduos têm em relação à sua capacidade de obter, processar e compreender informações básicas de saúde que lhes são necessárias para tomar decisões de saúde apropriadas. E sabemos que a baixa literacia em saúde é mais prevalente entre os adultos mais velhos e também em populações minoritárias. Assim, este webinar foi proposto e foi organizado pelo Grupo de Envelhecimento da Rede de Saúde da Universidade de Lisboa, que tem como coordenadora a professora Filomena Carnide, a quem cumprimento de forma especial. Pareceu-nos que este tópico era realmente de particular importância, uma vez que, como já disse, os idosos estão em risco acrescido de baixa literacia em saúde, com consequências que lhes poderão ser muito nocivas. Nós vamos ter um painel com excelentes preletores. Primeiro irá-se falar o Dr. Miguel Arriaga, da Direção-Geral de Saúde, que irá falar sobre o Programa para a Literacia em Saúde, da Direção-Geral de Saúde. Em seguida, a professora Carla Serrão, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, irá falar da literacia em saúde das pessoas idosas. Depois teremos a professora Joana Sousa, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ligada à nutrição, e que irá abordar o tema da literacia alimentar na saúde. A apresentação seguinte será da professora Helena Santa Clara, da Faculdade de Motricidade Humana, e que pertence ao grupo de trabalho de doenças cardiovasculares e metabólicas, e que irá discutir o efeito anti-envelhecimento do exercício. No final, iremos ter um painel de comentadores, incluindo a professora Dulce Brito, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e que é também coordenadora do grupo de trabalho das doenças cardiovasculares e metabólicas, da Rede de Saúde, a professora Rosa Novo, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, e a professora Emília Valadas, que é coordenadora do grupo de trabalho das doenças infectocontagiosas, também da Rede de Saúde. E no fim teremos um tempo de 10 minutos para perguntas e respostas. Eu conto muito convosco, audiência, para porem as questões que considerem ser de facto mais pertinentes e que nós teremos a possibilidade de responder. E sendo assim, eu dou de imediato a palavra ao Dr. Miguel Arriaga para começar a falar-nos então sobre o Programa de Literacia em Saúde da Direção-Geral de Saúde. E estou desejosa de ouvir todas estas preleções, que penso que vão ser de facto muito interessantes. Dr. Miguel. Muito obrigado. Começar por agradecer à professora Helena Cortes Pinto a apresentação e um especial agradecimento à professora Filomena pelo convite e pela gentileza de nos permitir também estar aqui presentes e podermos partilhar aquela que foi a construção deste planeamento estratégico relativamente às questões relacionadas com a literacia em saúde. Cumprimentar também todos os colegas de painel e todos aqueles também que estão a assistir à formação, à sessão de hoje, a este webinário. Vou começar por partilhar também a apresentação que tenho e que trouxe para hoje e pedir a gentileza para não superar o tempo que nos está distribuído, para me darem nota quando faltarem alguns poucos minutos para terminarmos. Muito obrigado. Muito bem, então o desafio que me foi lançado pela professora Filomena foi então falarmos um pouco sobre o plano de ação para a literacia em saúde, 2019-2021, as lições aprendidas e também as estratégias futuras, no sentido de percebermos o que é que foi feito, mas também aquilo que planeamos para o futuro. E muitas foram as aprendizagens que tivemos desde a fase inicial, pelos motivos que todos conhecemos, mas um pouco mais à frente teremos a oportunidade também de partilhar estas ideias e estas propostas. Portanto, na prática, e a professora Helena Cortes Pinto acabou por já fazer uma referência àquilo que serão e àquilo que é a definição da literacia em saúde, mas que acaba por ser uma questão que eu diria que é altamente complexa em termos de uma definição única e só, porque a literacia em saúde surge praticamente não como uma definição em si, mas como uma súmula de definições, portanto como um construto
que conseguimos de alguma forma conceptualizar pelas múltiplas dimensões que abrangem e que tocam aquilo que é a temática da literacia em saúde, e que eu me vou escusar também de explorar, porque com toda a certeza todos os colegas que nos estão a ouvir conhecem muito bem. Mas deixar-vos apenas aquelas que são para nós as notas habituais, e eu diria as 4 eixos fundamentais, os 4 pilares fundamentais da literacia em saúde, que se prendem com o aceder, o compreender, o avaliar e o aplicar aquilo que é o nosso conhecimento, as nossas competências de literacia em saúde. O acesso, e como nós vimos, sobretudo nos últimos 2 anos, tem um papel absolutamente extraordinário e eu diria mesmo decisivo naquilo que é o papel da literacia em saúde. Portanto, temos de ter informação de fácil acesso para todos. E aqueles grupos, as hard to reach populations, temos que conseguir encontrar metodologias e encontrar estratégias, portanto, com um planeamento muito bem definido para conseguirmos tocar essas mesmas pessoas. Podemos mais à frente no curso da apresentação dar-vos alguns exemplos daquilo que fizemos até no curso da pandemia e posso dar nota de que aprendemos bastante, todos nós, diria eu, para conseguirmos tocar todas estas áreas que são extraordinariamente importantes. O segundo ponto, eu diria que é a compreensão. Portanto, percebermos claramente aquilo que serão as diferentes dimensões da literacia em saúde, como é que devemos ajustá-las e aplicá-las, e aquelas que são as boas práticas para que todos possam compreender. Falamos muitas vezes das questões como o plain language, falamos muitas vezes das formas de comunicação, do comunicar, da forma como construímos estes mesmos produtos, falamos da questão da proximidade com os mídia, mas eu diria que temos de falar obrigatoriamente de um construto global que permita um fácil acesso e uma fácil compreensão da informação que as pessoas de facto precisam. O terceiro pilar, que é um pilar que se prende com a avaliação propriamente dita. E esta avaliação surge na ótica do cidadão, portanto, na ótica do consumidor desta informação de literacia em saúde. E, portanto, esta avaliação é aquilo que se pretende percebermos claramente se aquilo que estamos a ler ou se a informação que estamos a aceder é fidedigna ou não, se a informação que nos está a ser passada está a ser de facto compreendida ou não. E aqui temos muitas metodologias e muitas abordagens, como por exemplo o método Teachback, que nos permite de alguma forma validar se as pessoas estão a compreender ou não a informação que lhes está a ser transmitida, mas descermos também muitas vezes ao nível, não da nossa dimensão técnica, mas ao nível da nossa dimensão pessoal, e conseguirmos encontrar também aqui estratégias comunicacionais que façam e que permitam chegarmos facilmente às pessoas que temos à nossa frente, ajustando-nos de nós ao cidadão e não ao contrário, não ao cidadão aos profissionais. E estes são exercícios muitíssimo difíceis e muito complicados, apesar da sua aparente facilidade. E o exercício mais complicado, então, será o de aplicarmos tudo isto que nós acabamos por falar. Portanto, temos pessoas com múltiplas competências, temos pessoas com múltiplas áreas e com muito fácil acesso à informação, mas a aplicação surge aqui como um fenómeno, diria eu, decisivo para aquela que é a literacia em saúde. Eu costumo muitas vezes dar aqui e permitam-me aqui exemplificar desta forma, mas se fosse tão simples resolver os problemas da saúde com a literacia, nenhum profissional de saúde teria excesso de peso, nenhum profissional de saúde fumava ou consumia álcool de forma excessiva. E, lamentavelmente, não me parece que seja isso que acontece. Portanto, é preciso muito mais do que o acesso à informação ou do conhecimento e daquilo que sabemos sobre os benefícios ou os malefícios dos nossos comportamentos para os podermos aplicar. E é aqui, nesta aplicação, que surgem as múltiplas dimensões. E aqui Portugal, permitam-me dar esta nota também, que foi pioneiro desde uma fase muito inicial em associarmos a questão das ciências comportamentais à parte da literacia, portanto ao conhecimento das ciências, eu diria de uma forma alargada, desde as ciências médicas, portanto as ciências da saúde de uma forma mais lata, e associar aqui de uma forma muito direta a parte das ciências comportamentais a todas as dimensões da literacia. Porque a aplicação, a alteração do comportamento para o benefício da nossa saúde tem então aqui um papel decisivo para, de facto, tudo aquilo que sabemos antes e tudo aquilo que foram as narrativas construídas e os processos cognitivos já trabalhados, que possam, de alguma forma, ser aplicados efetivamente. E se sabemos se mudar um comportamento é difícil, mas possível, manter esse comportamento alterado ao longo do tempo é então um desafio hercúleo para todos nós. É muito fácil eu dispor, aliás, basta pensarmos naquelas que são as nossas resoluções de ano novo. E que têm sempre motivos muitas vezes ligados à saúde, mas que rapidamente se esfumam ao longo do tempo pela dificuldade que as pessoas encontram em manter ou ajustar estes comportamentos ao longo do tempo. E, portanto, percebemos de uma forma muito simples que a literacia em saúde tem este papel e esta multiplicidade muito grande. Para aquele que foi o nosso plano estratégico de literacia em saúde, e aqui Portugal tem sido um país, eu diria mesmo, tem sido um país pioneiro em muitas intervenções de literacia em saúde, e acho que também devemos focar
os aspectos positivos, porque não são apenas as coisas negativas, devem ser realçadas. E eu diria que Portugal, em termos de literacia em saúde, tem dado muitíssimos exemplos e seguido muito boas práticas. E se pensarmos e se fizermos a nossa resenha histórica daquilo que aconteceu até agora, eu diria que, sobretudo, desde o ano de 2014, que houve uma aposta muito mais efetiva com o desenho de programas, com o desenho de ações e depois mais tarde, em 2019, com o desenho do plano de ação de políticas de saúde que de facto pretendem efetivar as múltiplas dimensões da literacia em saúde e concretizá-las na perspectiva do cidadão. Mas isto surgiu sobretudo por causa das doenças crónicas não transmissíveis, que representavam a maior carga da doença e a maior carga ou número de anos vividos com incapacidade e também a maior, eu diria, percentagem de mortalidade, a maior taxa de mortalidade prematura. E nós sabemos isto, portanto acontece e continua a acontecer, apesar da pandemia que vivemos, a carga de doença é sobretudo representada pelas doenças crónicas não transmissíveis em percentagens que eu vos trago aqui, que não são os dados mais atuais, e lamento não os trazer, mas ficarei disponível para partilhá-los, se for esse o entendimento de algum colega que assim o pretenda. Mas temos aqui um desafio gigantesco, que é o lidar com estas doenças crónicas não transmissíveis. Portanto, que representam, e uma vez mais digo, continuam a representar a maior carga da doença em Portugal e, sobretudo, no mundo ocidental. E ainda um outro desafio, que são os anos de vida vividos de forma saudável a partir dos 65. E reparem, trago apenas aqui uma analogia entre os anos de 2015 e de 1995 e perdemos anos de vida saudáveis ao longo destas últimas décadas. Ganhámos esperança de vida à nascença de uma forma absolutamente extraordinária. Portugal está no top 10 dos países onde mais se vive, mas encontramos aqui uma dificuldade que é comum a alguns países e que outros países conseguem superar, mas é o facto de termos a esperança de vida à nascença ser muito, muito interessante, mas por outro lado, os anos de vida saudável não serem aqueles que nós gostaríamos que fossem. E, portanto, encontramos aqui um desafio muito importante e muito difícil que temos que saber concretizar, mas que claramente tem que ser ajustado e afinado com o conjunto de políticas públicas que sejam afinadas e ajustadas para esta mesma área. Depois, aquilo que sabemos em termos de literacia em saúde prende-se com o facto das decisões e daquela que é a evolução das próprias sociedades. E nós sabemos que é altamente difícil e complexo vivermos no nosso mundo, não é? Portanto, há tantas dimensões, há tantas áreas e tantas abordagens que são claramente difíceis e complexas, e percebemos que estas mesmas multiplicidades de intervenções e aquilo que existe na sociedade como aquela que conhecemos hoje traz dificuldades ao comum cidadão e até mesmo aos profissionais. Vejam a dificuldade que pode ser navegarmos no sistema de saúde. Apesar das novas tecnologias, e permitam-me que algumas delas já não são tão novas, mas apesar das tecnologias que facilitam muitas vezes aquele que é o nosso trabalho, aquele que é a nossa navegação nos percursos, o que acontece muitas vezes é uma dificuldade para o cidadão e até para os profissionais percebermos quais são os canais, para onde é que encaminhamos as pessoas, qual é o serviço que vai a seguir. Vejam que encontramos tantas dificuldades a partir de um hospital para o outro, de uma unidade de cuidados de saúde primários para um hospital. Portanto, esta navegação, este circular nestes percursos é para muitas pessoas altamente complexo. E é aqui apenas um pequeno exemplo de percebermos como as tecnologias nos ajudam tanto, mas ao mesmo tempo nos lançam novos desafios. E aqui temos sempre que pensar não apenas naqueles que são os mais jovens, em que têm mais fácil acesso a um aplicativo, a uma unidade, a um centro de contacto de uma forma muito mais simples, mas também para aqueles que se calhar com mais idade ou aquelas populações, a hard to reach populations, que não têm tanto acesso fácil a esta informação, de como é que elas conseguem navegar nesse sistema. Isto é apenas um exemplo da importância estratégica do papel da literacia em saúde. E foi exatamente por isso que desenhámos um plano de ação que teria que pensar claramente em áreas estratégicas. Primeiro, na transversabilidade das intervenções, depois na antecipação de períodos críticos e no potencial de bem-estar. E podemos depois explicar isto também de uma forma muito mais detalhada, mas sempre com uma ideia muito, muito bem focada, que é manter a pessoa no centro da intervenção. E partirmos da retórica para efetivarmos de facto aqueles que são os projetos e as iniciativas para manter as pessoas no centro da intervenção. E depois com um foco em 4 áreas fundamentais que aqui tentamos definir de uma forma esquemática. Primeiro, a promoção da saúde, focada muito mais nas fases mais iniciais, até por uma questão oportunística, e porque sabemos, e é isso que nos diz a literatura, de que as pessoas, por exemplo, um casal, durante o período de gravidez, a informação, a quantidade de informação que consome
é muitas vezes superior àquela que é consumida em períodos muito mais longos ou então em períodos muito mais avançados, e sabemos que esta é uma oportunidade excelente, tal e qual como é uma oportunidade extraordinária a entrada no ensino superior. Mas pode ser muito positiva, ou por outro lado, pode ser o início, por exemplo, de consumo de tabaco, de consumo de bebidas alcoólicas, do terminar da prática da atividade física. Portanto, encontramos uma multiplicidade de dimensões que devem ser olhadas de um ponto de vista estratégico, em termos de promoção da saúde, também em termos de prevenção da doença, e aqui permitam-me falar da transversabilidade destas medidas e intervenções ao longo de todo o ciclo de vida, assim como do bem-estar. Já no que respeita ao autocuidado, ao tratamento e à gestão da doença, então aqui a aposta será muito mais para fases muito mais avançadas do ciclo de vida, por motivos óbvios, porque é exatamente aí que faz falta, sobretudo nas pessoas de mais idade, pela gestão da multiplicidade, pela multimorbilidade que existe e que nós sabemos que existe e que é também isso que nos diz a literatura. E depois definimos então o nosso plano de ação de uma forma estratégica, e aliás este plano de ação teve o seu período de vigência entre 2019 e 2021, por motivos que devem compreender e penso que são óbvios, houve aqui um interregno temporal para a não saída de um novo plano de ação, não só por questões relacionadas com a pandemia, depois mais à frente vou também tentar explicar, mas também pela aprendizagem que fizemos e pelos objetivos estratégicos que foram definidos. E centramos muito em settings específicos e também sempre por ciclo de vida, aqueles que eram os objetivos deste plano de ação da literacia em saúde. O setting escola, como um setting primordial e estratégico, a vida ativa, portanto o percurso daqueles desde o início do percurso laboral até ao término desse percurso, e depois o período de reforma. Em contextos diários, no apoio à navegação no sistema de saúde, na gestão da doença crónica e com objetivos também eles estratégicos muito bem definidos, com a adoção de estilos de vida saudável ou a promoção da adoção de estilos de vida saudável, a capacitação para a utilização adequada da navegação, da promoção do bem-estar e também do conhecimento e da investigação. E foram desafios que tivemos e que quisemos claramente concretizar através deste roadmap que aqui vos apresento e que me vou escusar também de vos apresentar, que ele é público e do conhecimento de todos, mas que eu diria que foi importante para nós a ajudar-nos a definir aquilo que com certeza era mais estratégico e mais primordial. E depois, em termos daquelas que eram as áreas que nós gostaríamos de focar a nossa atenção e a nossa intervenção, prendiam sobretudo com a aquisição de competências em literacia e saúde da população, a aquisição também de competências por parte dos profissionais de saúde, não em áreas da saúde propriamente dita, mas sobre como comunicar com o cidadão, como promover, como medir, como avaliar a literacia e saúde do cidadão, e por isso foram construídos muitos referenciais e voltámos a ter a Biblioteca de Literacia Digital ativa, voltámos a ter um conjunto de ferramentas e de instrumentos disponíveis para os profissionais, alguns deles nós sabemos que não são ainda do conhecimento de todos e é um trabalho que ainda tem que ser feito, promover a literacia em saúde ao longo de todo o percurso de vida e organizarmos e estruturarmos de uma forma oportunística ao longo de todo o sistema, diria mesmo sistema de saúde e não apenas do Serviço Nacional de Saúde. E depois atingimos estes valores que aqui encontramos. Estes são os novos dados que nós temos da literacia em saúde, foi o último survey que foi feito no âmbito de um consórcio europeu. Os dados anteriores que tínhamos de alguns estudos feitos também, estudos nacionais, diziam que 5 em cada 10, portanto 1 em cada 2 pessoas em Portugal tinha níveis de literacia em saúde baixos, portanto insuficientes ou problemáticos, e o que temos hoje, e este foi um estudo, eu posso partilhar convosco, foi um estudo feito num consórcio que tem a designação de M-Pool, onde participaram mais de 20 países, e o consórcio, portanto a metodologia utilizada foi exatamente a mesma, foi um centro de investigação que fez a recolha deste estudo, portanto com uma amostra representativa nacional, e os dados foram trabalhados pelo consórcio europeu. E em Portugal temos hoje, felizmente, não deve ser algo que nos deve deixar satisfeitos por si só, mas deve-nos dar nota de que é um percurso, ou de que o percurso que estamos a seguir pode ser importante. E hoje temos 7 em cada 10 pessoas em Portugal que têm níveis elevados de literacia em saúde. E esses níveis elevados significa que têm nível suficiente ou excelente. Peço só atenção que já passou os 15 minutos. Muito bem, então eu vou já terminar muito rapidamente. Então temos agora uma nova perspectiva e também novos indicadores sobre a literacia em saúde, mas que mantêm exatamente aquelas premissas iniciais em termos daquilo que se pretendia e que se pretende. O novo plano de ação, isto foi os eixos de intervenção que definimos para a nossa resposta à pandemia e o papel da literacia em saúde e das ciências comportamentais, foram feitas múltiplas intervenções e, aliás, o plano português foi utilizado por muitos países europeus e acho que também deve ser esse um motivo de orgulho, porque a nossa estratégia, e podemos falar da estratégia, das coisas que fizemos, que devíamos ter feito ou que poderemos fazer no futuro e aquelas que serão as aprendizagens, mas permita-me só muito rapidamente
deixar aqui 2 ou 3 notas sobre aquilo também que se pretende para o futuro. Nós percebemos muito que em termos daquilo que é o comunicar a saúde e a literacia em saúde, e perdoem-me dar o exemplo da pandemia, sabemos que o medo funciona, mas não funciona muito bem, e isso era o que já sabia e que as ciências comportamentais nos diziam. Sabemos que o tempo da ciência e o tempo das pessoas é completamente distinto. Deixa-me dar-vos um exemplo relacionado com a nutrição, em que sabíamos que, por exemplo, o consumo de ovo era altamente prejudicial há uns anos atrás, e hoje sabemos que já não é bem assim. E sabemos também que aquilo que eram os momentos que precisávamos de resposta de utilização de máscara ou não utilização, que é o que se fala hoje, há de ser também um dos temas, ou confinamento ou não confinamento, nos dá também muita informação. E depois um último ponto, e permitam-me, e terminarei com isto, que é aquilo que é a dimensão e a resposta entre termos múltiplos, muito mais difícil do que as fake news, é termos peritos, alguns peritos que surgem, que nós não sabemos muito bem a sua contexto, o seu background, mas não importa, vivemos num país livre e é ótimo que as pessoas possam opinar sobre os assuntos, mas é termos 2 peritos a dizer coisas diferentes. E qual é a perspectiva e a dimensão que o cidadão tem quando tem 2 pessoas especialistas com opiniões distintas? O que é que faz, o que é que deve fazer, como é que devemos ocupar este espaço? Portanto, várias são as ideias que podíamos aqui partilhar. Eu termino com esta imagem que tirei antes da entrada num congresso há muito pouco tempo, que é a construção da literacia em saúde faz-me lembrar estes projetos de arquitetura. O arquiteto que desenhou isto teve uma ideia absolutamente extraordinária, que foi fazer um passeio em círculo, mas reparem que aquilo que os cidadãos construíram foi exatamente o seu próprio percurso, porque é mais rápido e é mais direto. E eu parece-me que este também há de ser o futuro da literacia em saúde. Respondermos ou continuarmos a responder às necessidades do cidadão, construído com o cidadão. E esta imagem parece que é muito representativa daquilo que esperamos que seja o nosso próximo plano de ação. Muito obrigado e lamento o tempo que demorei a mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Miguel, foi excelente. E eu pedi de imediato à professora Carla Serrão para nos falar então sobre a literacia em saúde das pessoas idosas e os resultados em saúde. Pedia-lhe só que pusesse em forma de apresentação. Ok, ótimo. Obrigada. Não estamos a ouvi-la. Professora Carla? Okay. Agora sim, professora Carla? Peço desculpa, estava sem o microfone, correto? Agora ouvem bem, sim? Muito bem, agora está tudo perfeito. Peço desculpa. Antes de mais, em nome da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, agradeço o convite a mim dirigir, que muito me honra, aproveitando desde já para vos felicitar por mais esta iniciativa e do seu inquestionável contributo e valor para uma reflexão, para repensar as práticas e para repensar, acima de tudo, os direitos humanos. Eu vou desde já avançar. Muitas das questões que eu tinha do ponto de vista até conceptual já foram avançadas pelo professor Pedro Arriaga, portanto não vou de certa forma perder aqui algum espaço também deste tempo que já nos é curto para podermos falar sobre isto. Em termos muito gerais, e aqui há um aspecto do ponto de vista da literacia em saúde me interessa em particular, porque é uma área que trabalhamos também em particular, que é os tipos de literacia em saúde, e quando falamos em literacia de saúde, o que é que estamos a falar? E por isso a literacia funcional, o saber ler, a capacidade de ler e escrever, e especificamente neste grupo de pessoas idosas, na atual geração, pode ser aqui um dos grandes handicaps e que dificulta toda a comunicação em saúde. Por outro lado, a literacia comunicacional ou interativa, que exige que as pessoas disponham também de recursos cognitivos que lhes permitam compreender e dar significado à informação que vão acedendo, isto, por exemplo, a leitura das bulas ou informações que possam ser passíveis de passar na internet, e também, por outro lado, aqui a literacia crítica, que implica, obviamente, aqui competências cognitivas mais complexas, de forma a que as pessoas possam desenvolver os comportamentos e estilos de vida em prol da saúde. Ou seja, para além de ler a informação, o sujeito deverá dispor desta capacidade de interagir com os profissionais de saúde, de perceber e compreender e analisar de forma crítica também a informação que tem em saúde, para de certa forma fazer este controle em prol da sua saúde e da melhoria da sua condição de saúde. Relativamente ao panorama que eu ponho aí em termos de grupos de maior vulnerabilidade, eu vou acentuar aqui alguns grupos: as pessoas idosas, em geral no que diz respeito
também a este grupo de maior vulnerabilidade, nós temos as pessoas idosas, as pessoas com experiência e vivência de doença crónica e as pessoas em situação de desemprego, aqui com uma variável socioeconómica também aqui importante no que diz respeito à literacia em saúde. Podemos estar a falar de grupos minoritários, um pouco também na linha que a professora Helena Cortes Pinto há bocadinho abordou. Outras variáveis têm sido estudadas, mas não vão ser, logicamente, aqui o meu foco. A literatura, a evidência científica nesta matéria que tem sido investigada, desde a área da medicina, a enfermagem, a psicologia, a sociologia, tem de certa forma trazido aqui evidência dos resultados em saúde da baixa literacia, qual é o impacto da baixa literacia. Então nós temos resultados ao nível do aumento da mortalidade em pessoas com mais de 65 anos, o aumento da hospitalização, a diminuição da utilização de serviços de saúde preventivos, e cá há pouco também o colega falava desta linha condutora ao nível da promoção da saúde, da prevenção primária, da prevenção secundária. Há dificuldade de comunicação com os próprios profissionais de saúde, há baixos conhecimentos sobre os processos de adoecimento, há baixa adesão à prescrição médica, há diminuição da capacidade de autogestão da própria doença crónica, e esta implicação da baixa literacia está obviamente relacionada com custos ao nível da saúde. E dado este impacto que se vai de certa forma percebendo sobre o grau de literacia e o impacto que tem sido nas últimas décadas, 2 décadas, maioritariamente desenvolvidas várias iniciativas internacionais, dando também e permitindo esta expansão do que é o termo, do que é o construto e a avaliação neste domínio. Eu vou avançar, senão não terei tempo para expor. Então os nossos objetivos foram, nós desenvolvemos 3 estudos, e o objetivo foi analisar o grau de literacia de uma amostra de pessoas idosas, identificar os determinantes neste grupo de pessoas idosas do grau de literacia em saúde, identificar as representações e percepções de profissionais relativamente às competências da literacia em saúde das pessoas idosas, identificar as fontes reais e preferenciais em matéria de literacia em saúde, com vista também a propor aqui estratégias de ação e de investigação. Vou-vos falar aqui, estes estudos foram então desenvolvidos 3 estudos nos últimos 5 anos, estes estudos têm cariz misto, portanto aqui alguns estudos têm cariz mais qualitativo, outro tem aqui um cariz quantitativo e qualitativo. No que diz respeito a uma amostra de pessoas idosas, foram entrevistadas 433 pessoas idosas, foi utilizada uma bateria de testes, que integrava o New Vest Vital Sign. Aqui o que nos interessava era perceber o grau de literacia funcional de um grupo de pessoas idosas com mais de 65 anos, e também havia aqui do ponto de vista da literatura a questão do bem-estar, do autocuidado e da percepção subjetiva da qualidade de vida como um elemento determinante da literacia em saúde. E nós então também investigamos este domínio. Então vou aqui particularmente falar do estudo 1. Então no estudo 1, a equipa de entrevistadores reunia com cada uma das pessoas idosas e colocava a estas pessoas idosas um rótulo de gelado. E perante um rótulo de gelado faziam-se 6 perguntas. A pessoa lia o rótulo de gelado e fazia-se, por exemplo, esta pergunta: se comer a embalagem inteira, quantas calorias está a consumir? Se lhe for permitido consumir 60 gramas de hidratos de carbono numa sobremesa, que quantidade de gelado pode comer? Portanto, aqui, desde este ponto de vista da literacia funcional, o ler e o compreender a informação, mas também aqui a capacidade aritmética como elemento fundamental. Então, dentro da nossa amostra, destes 433 pessoas idosas, a maior parte residia na zona do Porto. Como se pode ver ali, 55% tinham o primeiro ciclo do ensino básico, portanto 4 anos de escolaridade, um pouco representativo do que é efetivamente a nossa atual geração de pessoas idosas, e aqui 43% era casado e 38% estava na situação de viuvez. Só vos dá aqui um panorama geral, dentro das várias perguntas, o que é que nós verificamos ao nível só das percentagens das perguntas, porque depois vou-vos trazer aqui dados mais substanciais, mas 58% não respondeu a nenhuma resposta correta, portanto corretamente. Então nós aqui tentámos perceber o que é que poderia, de certa forma, qual era a relação, e aqui se havia relação entre género. E na primeira tabela, o que é que se pretendia perceber? Era se havia aqui diferenças entre géneros no que diz respeito aos resultados em literacia e saúde. Então,
olhando para homens e mulheres, e ao contrário do que era a nossa expectativa enquanto equipa, são os homens que têm melhores resultados em termos de literacia em saúde. Se vocês virem a tabela que está em baixo, o gráfico que está em baixo, nós verificamos efetivamente que as mulheres erram mais do que os homens. Têm a tabela de um lado e a tabela do outro, com o sexo feminino e sexo masculino. E quando nós vamos fazer análises até da significância através do dedo de Cohen, percebemos que há aqui a variável género é muito importante no que diz respeito à literacia em saúde. Relativamente aos níveis de escolaridade, outra variável sociodemográfica também que a evidência científica nos vem mostrando que é uma variável muito importante no que diz respeito ao grau de literacia em saúde, vamos verificar, e ali vocês veem o grupo G4 igual a G3 maior que G2 e maior que G1, e o que é que pretendíamos perceber? Se havia diferenças, tendo em conta a literacia geral daquele indivíduo. Ou seja, pessoas que estavam no primeiro ciclo, que tinham 4 anos de escolaridade, qual era a sua relação com o nível de literacia em saúde. E nós percebemos que havia esta variável, a variável de escolarização era muito importante no nível de literacia em saúde. Portanto, quem tinha maior literacia em geral era quem tinha maior literacia em saúde. O que é que nós percebemos aqui, que foi interessante? As pessoas que tinham o ensino secundário e o ensino superior, não havia diferenças entre os grupos. Nós pensamos, à medida que vamos aumentando o número de escolaridade, pode ser que aqui aumente a literacia em saúde, mas não houve diferenças entre o grupo de ensino secundário, portanto 12 anos ou mais, não havia diferenças entre grupos. Relativamente às pessoas casadas e relativamente às pessoas solteiras, mais uma vez aqui com uma diferença substancial, através do dedo com o ano aqui, com bastante impacto, e nós percebemos que as pessoas viúvas apresentavam um nível de literacia em saúde mais baixo. Vocês desculpem eu estar a correr, mas já só tenho 5 minutos. A presença da doença autorreportada, portanto nós não avaliámos propriamente do ponto de vista clínico, perguntámos à pessoa se ela apresentava alguma doença ou se tinha algumas doenças no seu historial e se estava a tomar alguma medicação. Então o que é que nós vamos verificar é que as pessoas que autorreportam a doença são as pessoas que têm menos literacia em saúde. Ou seja, que os seus resultados ao nível do questionário que nós utilizamos em termos de literacia em saúde. Ou seja, quem deveria à partida ter maiores conhecimentos e aceder e compreender e interpretar melhor a informação à saúde era quem tinha menos competências a este nível. Mais uma vez aqui com diferenças importantes entre os grupos. Também tentámos perceber se esta percepção subjetiva da qualidade de vida se tinha impacto na literacia em saúde do sujeito. E o que vamos entender é que há associações, estas são fracas associações, mas há associações e estas associações são positivas. Por isso, as pessoas que consideram ter uma qualidade de vida subjetiva, psicológica, ambiental, física, são quem tem maior, eu diria aqui, maior também literacia em saúde, talvez maior interesse, maior motivação a este nível. E este dado também nos foi interessante. E então, em termos assim muito gerais, e para terminar, que ainda falta assim uns 3 minutitos, as variáveis, então, o que é que determina a literacia em saúde neste grupo de pessoas idosas, 433 pessoas que foram investigadas. Então nós vamos perceber aqui que o sexo e a idade no primeiro bloco de níveis corresponde a 11%, portanto justifica 11% do grau de literacia em saúde. E nós vamos metendo bloco a bloco as variáveis que foram variáveis importantes no que diz respeito a todos os estudos previamente utilizados. E se vocês verificarem no último bloco, cumulativamente nós temos o nível de escolaridade que cumulativamente vai corresponder aos 26%, digamos, da literacia em saúde. Portanto, nós temos eliminam a literacia em saúde deste grupo de pessoas idosas. Então, em suma, melhor literacia em saúde corresponde às pessoas que têm a melhor percepção da sua qualidade de vida, têm menos idade e que não apresentam doença autorreportada. As pessoas que apresentam o pior grau de literacia em saúde são as que têm mais baixa escolaridade, são as pessoas viúvas, as pessoas que têm mais idade e as mulheres, ao contrário do que podemos esperar. Estes são alguns dos produtos que resultaram deste projeto, foi um projeto muito, muito, muito interessante. Relativamente ao estudo 2,
foi com profissionais de saúde, fizemos 3 grupos focais, e nós interessávamos perceber quais eram as percepções destes profissionais de saúde relativamente às pessoas que eles atendiam. E eram profissionais de saúde, mas também profissionais da área social, que trabalhavam em centros de dia, faziam serviço de apoio domiciliário, que trabalhavam em ERPs, por exemplo. Interessava-nos saber um bocadinho quais eram as suas percepções. Então, em termos muito gerais, este grupo, nestes 3 grupos focais, considera que há efetivamente uma baixa literacia em saúde. Portanto, tem uma percepção que existe baixa literacia em saúde. E eles justificam, digamos aqui, 2 razões principais para esta baixa literacia em saúde do atual grupo de pessoas idosas. Um paradigma paternalista, tradicional paternalista, nomeadamente esta questão da comunicação assimétrica e o acesso limitado à informação. Por um lado, focando-se na dificuldade em selecionar e interpretar informações em saúde, que eles dizem que as pessoas, por exemplo, as pessoas trazem-nos uma carta do médico que não sabem, não conseguem compreender a informação básica que está nessa carta, que indica, por exemplo, a hora da consulta, e dificuldade em desenvolver atitudes proativas relativamente à saúde. Eu acho que o professor Pedro Arriaga também deixou isto aqui claríssimo. E depois, como nós estávamos contentes, fomos um bocadinho mais além, também percebendo na voz das pessoas idosas o que era isto e quais eram as suas fontes reais e preferenciais em termos de literacia em saúde. Onde é que elas iam buscar esta informação? Onde é que elas procuravam? Quais eram as necessidades deste grupo? E então entrevistámos, também estivemos com grupos de pessoas idosas entre os 66 e os 94 anos, com uma média de idades de 80 anos. Pronto, avançando. Então vocês têm, se tiverem aqui alguma curiosidade, há várias publicações a este nível, e o que é que nós, de certa forma, aqui em termos também muito sumários, os informantes-chave para estas pessoas são os profissionais de saúde. Os médicos de família são um elemento fundamental. Se eu preciso saber alguma coisa, ligo para o meu médico de família. Estes profissionais, digamos, da primeira linha são importantíssimos. O acesso à informação em saúde neste grupo de pessoas idosas é obtido, no ponto de vista delas, na voz destas pessoas, através das consultas médicas e da televisão. E quando se fala nos desafios, nas dificuldades de acesso, falam em questões como o isolamento social, o facto de não poderem sair de casa por limitações físicas, as situações de dependência e quando existe alguma negligência ao nível do autocuidado. Eu acho que o Dr. Pedro também acentua isto, muito importante. Não é? Como elemento importante, ajudar as pessoas neste exercício do autocuidado. O que é que me pode fazer bem à minha saúde? Eu sei que já estou um bocadinho atrasada, mas deixem-me só falar aqui, passei 30 segundos, e eu queria apenas dar aqui uma nota que eu acho que é muito importante. Desculpem, eu tinha aqui muita coisa, e só salientar estes pontos, e espero que na fase de discussão possamos falar sobre eles, mas que a minha, de certa forma, é uma área que me parece muito importante. E eu vou falar apenas das questões da discriminação, do preconceito e dos estereótipos. Eu vou falar aqui do preconceito associado à idade, as práticas idadistas. E se nós temos, por exemplo, uma proposta da Organização Mundial de Saúde em considerar a velhice como uma doença, isto de certa forma espelha o que é que pode ser implícita ou explicitamente uma prática idadista, e por isso é necessário, enquanto profissionais de saúde, profissionais de educação, pensarmos na quantidade de direitos que vamos retirando às pessoas, os ataques, muitas vezes, e não é intencional, mas à pessoalidade, as questões do paternalismo, a ausência de um consentimento informado, livre e esclarecido, e termino dizendo que a Covid-19, que poderia ser uma grande oportunidade para pensarmos algumas práticas, no meu ponto de vista foi uma grande regressão na prestação de cuidados. E por causa da Covid, muitas das pessoas idosas, em muitos contextos, ficaram limitados em prol da sua proteção. E vocês desculpem que eu ultrapassei o tempo. Peço desculpa por terminar. Quase nada, foi muito ligeiro, mas foi muito interessante também. Eu pedia de imediato à professora Joana de Sousa que nos falasse então do papel da literacia alimentar na saúde. Joana. Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos. Em nome da professora Filomena Carnido, aqui um agradecimento especial
ao convite que me foi feito para poder estar aqui hoje convosco a falar um bocadinho sobre este assunto que me é muito querido, se puder assim dizer, e passo desde já a partilhar, penso que já está visível para todos vós, cumprimentar obviamente todos os meus colegas de painel e é com muito gosto que convosco aqui partilho o tema do papel da literacia alimentar na saúde, obviamente num contexto daquilo que é a literacia em saúde e envelhecimento. Quando falamos, e já aqui foi muito evidente, a complexidade do conceito de literacia em saúde, não é menos complexo aquilo que é o conceito da literacia alimentar, da literacia nutricional, e tentarei clarificar aqui um bocadinho e mostrar aqui aquilo que é, à luz da evidência mais recente, qual a abordagem e qual o pensamento neste sentido. Uma pequena contextualização e no seguimento daquilo que o Dr. Miguel Arriaga nos iniciava a sua apresentação no enquadramento da carga global da doença e do impacto das doenças crónicas não transmissíveis, destacar aqui quais os fatores de risco que mais contribuem para a mortalidade, e isto dando aqui o top 5, vá lá, destacando aqui aquilo que diretamente se relaciona com a alimentação, nomeadamente os hábitos alimentares inadequados e um índice de massa corporal elevado, não falando obviamente da hipertensão arterial que está no topo e que sabemos que tem uma relação direta com a alimentação, e ao mesmo tempo a hiperglicemia também, que está aqui no topo deste top 5 e que também com uma relação direta com os hábitos alimentares. Por isso, na verdade, é inquestionável a importância e o impacto da alimentação naquilo que é a carga global da doença, e quando vamos tentar perceber em relação à alimentação e este risco alimentar, quais são então os comportamentos alimentares que mais aqui estão envolvidos nesta carga global de doença e que mais contribuem para os indicadores de mortalidade, de incapacidade, perda de anos de vida saudáveis, conforme já aqui tão bem contextualizado na primeira intervenção. Estamos a falar de quê? Vou destacar também os mais relevantes: baixo consumo de cereais integrais, elevado consumo de carne vermelha, baixo consumo de leguminosas e elevada ingestão de sódio. Podemos dizer que são os comportamentos alimentares de maior risco para aquilo que é a carga global da doença e especificamente em relação à mortalidade, porque se falarmos depois em termos de DALYs, em termos de incapacidade, há aqui ligeiras variações, mas os grandes grupos são muito idênticos. Ora bem, no contexto do idoso, o que é que nós sabemos e o que é que nós vemos? Perante aqui do nosso lado esquerdo temos aquilo que são as recomendações nutricionais, vou destacar aqui macronutrientes e vou destacar aqui o sódio também por aquilo que vimos no slide anterior, e qual é a realidade da população portuguesa temos à nossa direita. Por isso, aquilo que é preconizado com uma atividade física moderada nesta faixa etária é uma ingestão energética diária de aproximadamente 1.700 calorias. Na verdade, em média, a população portuguesa não está longe dessa realidade, conforme podem ver aqui do nosso lado direito, sendo que a sua mediana está aí muito próxima, por isso até podemos dizer que do ponto de vista de ingestão energética média da população portuguesa, estamos relativamente agradados com aquilo que é a realidade na faixa etária dos idosos. Quando olhamos aos macronutrientes, a verdade já não é tão direta como é com a energia total. O que é que nós vemos? Vemos uma ligeira inversão daquilo que são as necessidades em termos de macronutrientes, de glícidos, de hidratos de carbono e daquilo que são proteínas. Na verdade, temos um ligeiro excesso daquilo que é a recomendação para o consumo proteico e um déficit daquilo que é a recomendação para o consumo de hidratos de carbono idealmente complexos, conforme viram no slide anterior, aquilo que destacámos como os principais fatores de risco alimentares, temos o baixo consumo de cereais integrais e o elevado consumo de carne vermelha, ou seja, aqui claramente diretamente relacionado: baixo consumo de cereais integrais, baixo consumo de hidratos de carbono complexos, alto consumo de carne vermelha, elevado consumo de proteína, maioritariamente proteína animal. Na coluna do lado direito, eu não queria deixar de destacar isto, obviamente não estamos a falar de um macronutriente, mas o que está aqui azul eu acho que é muito relevante também considerarmos aqui nesta faixa etária, tem a ver com o consumo de álcool. Aproximadamente 10% da energia, chamada energia livre, na verdade não nos dá nutrientes na população idosa, é proveniente do consumo de álcool, é o grupo populacional dentro das várias fases do ciclo de vida com o qual nos devemos preocupar mais. Em relação ao sódio, vemos também um consumo substancialmente acima daquilo que são as recomendações, por isso é também uma preocupação. Perante isto, o que é que nós podemos dizer? Olhando aos principais comportamentos de risco, à realidade da população portuguesa nesta faixa etária, sabemos que apesar da população idosa não ser o grupo
mais preocupante em termos de consumo de hortofrutícolas, na verdade nós sabemos que em média 65% dos idosos não consomem as recomendações mínimas relativamente às 400 gramas por dia de hortofrutícolas. Estamos substancialmente com uma população muito significativa, 65% não atinge estas recomendações, é uma preocupação, e aqui destaca então o consumo do álcool, sendo mais relevante na população idosa do género masculino, mas também quando olhamos à frequência de consumo do álcool, vejam que é aqui na última tabela, na última coluna, desculpem, do nosso lado direito, que vemos que quase 42% dos idosos consomem álcool diariamente, e isto deve ser, sem dúvida, uma preocupação. Do ponto de vista de estado nutricional, destaco também a população idosa. O que é que nós sabemos? Se olharmos ao somatório da pré-obesidade e da obesidade, somando estes dois, estamos a falar de um retrato de excesso de peso nesta faixa etária, e em que vemos que mais de 80% da população idosa tem excesso de peso. E excesso de peso que muitas vezes nos pode levar a pensar que é uma obesidade, que é algo que está excessivamente em termos de acumulação de massa gorda, mas muitas vezes está a isso associado uma acentuada sarcopénia, muito derivado daquilo que é o sedentarismo, daquilo que é a perda de massa muscular, daquilo que é a incapacidade física, que muitas vezes está decorrente da atividade destes indivíduos, mas obviamente que deixarei para a professora a seguir falar relativamente à componente da atividade física. Não me querendo alargar, destacar aqui também a preocupação em termos de obesidade abdominal. Conforme veem, e os gráficos dizem isso mesmo, o impacto do risco cardiovascular associado ao perímetro da cintura muito mais significativo na população idosa, e ainda mais quando olhamos àqueles que são mais vulneráveis, que de forma indireta têm um nível de literacia global mais baixo, nomeadamente em termos de escolaridade, que é o que o segundo gráfico aqui nos tenta representar. Por isso, sem dúvida, temos aqui quase um cocktail de fatores que nos permite dizer que é inquestionável a importância e o papel daquilo que deve ser a literacia alimentar, a literacia nutricional, no contexto da educação alimentar e no contexto da promoção da saúde no seu todo. Por alguma razão, em 2012, obviamente, perante toda esta realidade, foi definido um programa prioritário de saúde para a promoção da alimentação saudável, que visa nada mais, nada menos do que promover o estado de saúde da população portuguesa, atuando, obviamente, naquilo que é um dos seus principais determinantes, conforme já aqui evidenciámos, nomeadamente a alimentação, destacando aqui 2 dos seus 5 objetivos que, obviamente, estão diretamente relacionados com o nosso tema desta intervenção. Por um lado, informar e capacitar para aquilo que é a compra, a confecção, o armazenamento de alimentos saudáveis, em especial nos grupos mais desfavorecidos. É inquestionável que os idosos são, sem dúvida, com o retrato que aqui já fizemos, um desses grupos, e melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais de saúde que, pela sua atividade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e comportamentos na área alimentar. Isto também deve ser uma preocupação de todos nós. Na verdade, infelizmente, não existem nutricionistas em todos os locais, não existem nutricionistas com capacidade de dar resposta a toda a necessidade. Também assim não tem que ser, existem outros profissionais que é importante que estejam devidamente capacitados para comunicar informação em saúde e num contexto alimentar e nutricional o mais ajustado possível. Por essa razão, o PNPAS define 5 grandes áreas de atuação, em que dou destaque aqui a uma delas, nomeadamente a literacia alimentar, centrada na capacitação, no empowerment do indivíduo, e obviamente não poderia estar melhor contextualizada aqui a importância deste tema nesta sessão de hoje. Muito bem, então como é que nós relacionamos isto da literacia alimentar, literacia nutricional, literacia em saúde? Isto é um mundo, não temos dúvidas, e já foi muito explanado nas 2 intervenções anteriores, da importância, da prioridade que deve existir na literacia em saúde, mas para que ela seja mais efetiva, para isso contribui de forma muito significativa a literacia alimentar e nutricional. É um eixo fundamental daquilo que deve ser, daquilo que afeta, daquilo que impactua sobre a literacia em saúde como um todo. Por alguma razão, a Organização Mundial de Saúde, em termos de consenso, de definição, conforme já vimos, é algo que não é fácil, mais ainda quando falamos em literacia alimentar e nutricional, conforme já vou mostrar mais à frente, mas conforme a Organização Mundial de Saúde diz, na verdade a literacia
em saúde não quer dizer, não é meramente uma simplificação de um conjunto de capacidades, nomeadamente o interpretar uma receita, nomeadamente o interpretar um rótulo alimentar, que me permite ter literacia em saúde. Isto é muito mais complexo, é muito mais disruptivo naquilo que é a relação entre todos estes fatores, e o próprio CDC identifica a literacia alimentar como aquilo que é um tópico, aquilo que é um eixo de ação relativamente àquilo que é a literacia em saúde, sendo que, apesar de não ser consensual, existe alguma uniformização daquilo que são os grandes domínios da literacia em saúde. Na verdade, relativamente à literacia nutricional e literacia alimentar, a realidade já não é tanto assim, existe muita controvérsia, muita interrogação daquilo que é realmente a literacia alimentar e a literacia nutricional. A Federação Europeia das Associações de Dietistas, em 2018, definiu de forma muito clara que a literacia em saúde tem que ser assumida, e é assumida como um eixo fundamental, um fator fundamental de elevada relevância para aquilo que é a efetividade de intervenções no domínio da saúde pública e da nutrição, e ao mesmo tempo, obviamente, que esta literacia alimentar é então crucial para potenciar aquilo que é o estado de saúde, a componente ambiental, de sustentabilidade e também igualdade social. Por isso, existem algumas nuances, e que a evidência nos tem demonstrado relativamente a isso, que é fundamental compreender então aquilo que é a literacia nutricional. Na verdade, ela reflete, e a literacia nutricional alimenta aquilo que é a literacia em saúde, permitindo construir este conceito global de literacia em saúde, de literacia alimentar, que vos tento representar-se com esta imagem, mostrando a complexidade do conceito de literacia alimentar. Ou seja, se vocês virem interpretando isto como a base, aquilo que é mais relevante, está muito associado com a literacia cultural, social, ou seja, os padrões alimentares, aquilo que são os costumes e os hábitos do ponto de vista cultural e social, e à medida que vamos subindo naquilo que se chama os níveis de alimentação e literacia, vemos quanto complicamos aquilo que é o conceito e construímos a complexidade do conceito de literacia alimentar. Desde a conjugação entre plano alimentar, refeições, composição de refeições, equivalentes alimentares, porção alimentar, o conceito de porção alimentar, algo que até entre nós profissionais de saúde muitas vezes é difícil de perceber o que é isto da porção. É a dose que eu devo comer numa refeição, é a dose que eu devo comer ao longo do dia, a porção de 30 gramas de carne é o mesmo que a porção de 30 gramas de ovo, ou seja, tudo conceitos que complicam muito aquilo que é a verdadeira avaliação da literacia alimentar. E então no topo temos a literacia nutricional, que está diretamente relacionada com a questão do nutriente, da composição nutricional, que é uma ínfima parte do complexo da literacia alimentar. E por essa razão, o que é que nós podemos dizer? Que sem dúvida a literacia nutricional e a literacia alimentar são formas específicas daquilo que é a literacia em saúde, e que ao mesmo tempo são substancialmente distintas entre si, sendo que a literacia nutricional se foca numa capacidade e numa competência específica que vai permitir alimentar a literacia nutricional, alimentar, e dar a complexidade ao conceito da literacia alimentar. Então, estamos ou não próximos de ter um consenso internacional relativamente àquilo que é o termo da literacia alimentar? Gostava de vos responder que sim, mas na verdade, com um estudo muito recente, conseguimos perceber que a verdade não é de todo essa, antes pelo contrário. Felizmente vemos, quer no gráfico da esquerda, quer da direita, um crescimento exponencial nos últimos anos daquilo que é a procura de conhecimento, quer a nível mundial, quer em nível de tipo de produção científica, de informação científica relacionada com o conceito de literacia alimentar. Mas vejam que, por exemplo, neste estudo que avaliou, fez uma revisão da literatura de 1998 a 2019, foram encontradas 51 definições diferentes daquilo que é a literacia alimentar. Por isso, sem dúvida, é um termo que é frequentemente utilizado, que é transversal a várias áreas do conhecimento
enriquecimento a várias disciplinas académicas, pois se tiverem interesse explorem um bocadinho mais este artigo que é extremamente interessante. Contudo, obviamente que não existe um consenso standardizado daquilo que é a real definição. O que é que nós podemos dizer numa revisão feita recentemente? Que a definição de literacia alimentar de 2014 de Vedan e Galegos é aquela que parece ser mais completa e inclusiva até a data, sendo que no esquema que vos apresento do lado direito permite dizer que a literacia alimentar é aquela que coaduna e que conjuga aquilo que é o planeamento e a gestão da alimentação, a seleção dos alimentos e da forma como os vamos confeccionar, etc., preparar no eixo 3 e depois o seu impacto em termos de consumo, em termos de distribuição, que obviamente são fatores que são influenciados por vários fatores externos que depois vão permitir termos aqui abordagens distintas da literacia alimentar. Na verdade, a literacia nutricional concentra-se apenas nas capacidades para compreender informações relacionadas com nutrientes, enquanto que a literacia alimentar constitui um conceito mais holístico, capaz de promover escolhas alimentares mais saudáveis. Resumindo, é um termo ainda muito controverso, é uma definição que ainda tem alguma discussão, mas que já nos permite ser avaliada de forma objetiva, com ferramentas válidas, sendo que é consensual que existem dois instrumentos que mais se coadunam com aquilo que é a... Professora Joana, já passou 1 minuto e 15 Estou segundos. mesmo a terminar, professora. Validação e aplicação na população portuguesa. E muito recentemente, com um estudo já lançado este ano, de um projeto que existe a nível nacional, foi então desenvolvida a ferramenta Foodlit Tool, que permite avaliar a literacia alimentar na população portuguesa, e existe já estudos muito concretos relativamente à adaptação destas ferramentas para a população idosa, com ferramentas muito objetivas, com 13 itens de avaliação muito concretos. Por isso, o que é que sabemos? Já foi aqui dito, a população idosa é a população mais vulnerável, com maior risco. Preocupação duplica com o facto de termos uma população cada vez mais envelhecida, e do ponto de vista da literacia alimentar, o que é que nós sabemos? Que a informação nutricional e o paladar é aquilo que são os fatores que mais influenciam e que mais preocupam o indivíduo, e ao mesmo tempo a informação em nutrição é mais procurada ao nível das redes sociais, por isso cuidado quando falamos em informação que é produzida nestas redes sociais, e a desinformação, conforme já aqui falámos, do perito versus perito, e não vou estender-me por aí de todo. Finalmente, o que é que eu quero dizer, estando focada aqui diretamente para profissionais de saúde na sua forma geral? Já existem várias ferramentas que podemos, quer nós como profissionais de saúde, quer a população, ter acesso a elas, que felizmente vão potenciar aquilo que são os indicadores de literacia. É importante saber olhar para elas e saber validá-las. Não sei se têm conhecimento da Biblioteca de Literacia em Saúde, o professor Miguel Arriaga falou nela logo no início, e de forma muito objetiva temos acesso a ferramentas e a documentos muito específicos na área da alimentação que podem capacitar e auxiliar, nomeadamente em relação a outros projetos também. Por isso termino com esta imagem. Estamos a falar de algo que está muito na base do nosso iceberg, e é desta forma que nós devemos trabalhar e devemos potenciar para que aquilo que está ao de cima seja claramente controlado e minimizado. Por isso peço desculpa ter-me adiantado um bocadinho, mas penso que consegui transmitir a ideia da importância da literacia alimentar e nutricional, e estou obviamente disponível para questões que possam existir a seguir. Muito obrigada. Muito bem, professora Joana, muito interessante, e pedia agora de imediato à professora Helena Santa Clara para nos falar do efeito anti-envelhecimento do exercício físico. Estamos ansiosos por saber como. Muito boa tarde a todos, penso que já estão a ver a imagem. Em primeiro lugar, queria agradecer no nome da professora Filomena o convite para poder partilhar esta intervenção no webinar de Literacia em Saúde e Envelhecimento. Cumprimentar a nossa moderadora, a senhora professora Helena Cortês, que então prazer estar consigo, os restantes preletores, o painel de discussão e todos os participantes. A minha intervenção vai fugir um bocadinho àquilo que tem sido falado nas intervenções anteriores. E foi uma opção porque quando a professora Filomena me desafiou para vir aqui em 15 minutos falar sobre o envelhecimento e a literacia, o que era óbvio é
era eu começar a falar exatamente naquilo que é o conceito mais amplo, que é o conceito de atividade física. E todas as recomendações, elas são baseadas no comportamento da atividade física. Existem dados em Portugal que nos referem que a população, a partir de uma determinada idade, nomeadamente na categoria de envelhecimento, não respeita, digamos, o limite inferior dessas mesmas recomendações. Também nós sabemos que o último documento da Organização Mundial de Saúde, já mais cuidadoso, aumentou e coloca, de facto, a ênfase não apenas nos 150 minutos por semana, mas já a caminhar para os 300 minutos. E isto porquê? Porque precisamente o conceito da atividade física é muito importante do ponto de vista da população, mas se nós quisermos intervir diretamente nas pessoas, eu penso que é muito mais adequado ir para uma linguagem de exercício físico. E, portanto, no exercício físico eu já estou a planear, já estou a sistematizar atividades físicas com o propósito de interferir diretamente no nível da aptidão física, que são aqueles parâmetros, aquelas variáveis que nos vão de facto permitir esta mediação entre a atividade física transformada num planeamento intencional para poder interferir a nível de parâmetros de saúde. E, portanto, é a integração destes conceitos. Eu, para 15 minutos, selecionei mais potencializar as pessoas que têm a responsabilidade de criar os conteúdos para passar a informação a nível da literacia, eles próprios começarem a entender também o impacto que programas de exercício podem ter a nível do envelhecimento. Outra opção, contrária àquela que eu costumo optar, foi de selecionar o envelhecimento mais do que as pessoas idosas que tenham já patologia. E, portanto, aqui o exercício como anti-envelhecimento é isso mesmo, é numa verdadeira prevenção primária que pode permitir que muitas destas pessoas idosas não entrem, digamos, na categoria da doença não transmissível. E, nomeadamente, o sistema, digamos, cognitivo e cardiovascular, duas grandes áreas que normalmente depois afetam muito esta população. E é interessante, e começo logo por aqui, porque efetivamente o exercício interfere no nosso organismo, entra muito e é logo o primeiro, digamos, sistema que é logo estressado, é de facto o sistema musculoesquelético, mas há uma interação muito grande entre os nossos diferentes sistemas. E essa sinergia entre o músculo, o cérebro, o coração, é que vai permitir que aconteça ou vai modelar um conjunto de alterações moleculares, bioquímicas, fisiológicas, e são essas alterações interiores que de facto vão permitir estes benefícios que depois vulgarmente serão aqueles que devem ser passados para as pessoas. E ao mesmo tempo são estas interações que vão permitir não só a longevidade, mas também a qualidade de vida associada a essa longevidade. E, portanto, mais uma linguagem de quali do que propriamente de anos vividos. Este quadro parece muito complexo, mas ele de facto é o bastidor daquilo que poderá ser o benefício do exercício físico. Efetivamente, a idade acarreta um conjunto de alterações, de degradação dos nossos sistemas, e todos os nossos sistemas, normalmente com a idade, têm perda de capacidade, e essa perda de capacidade vai fazer com que, de facto, comecemos a ter não uma subida, mas uma inflexão relativamente àquilo que são as nossas capacidades. O interessante dos programas de exercício físico é que eles podem contrariar todas essas alterações que normalmente são acompanhados pela idade, caso esse indivíduo não tenha um comportamento de, digamos, não só ser fisicamente ativo, como também ter um tipo de prática de exercício físico. Portanto, seja a função cerebral, cardiovascular, pulmonar, muscular, a composição corporal e o próprio metabolismo, digamos que esta contrariedade que a própria aptidão física, que normalmente regride, diminui com a idade, ela pode ser contrariada. E este efeito de contrariar é efetivamente uma arma que não deve ser desperdiçada.
Se nós formos para uma linguagem até mais celular, e eu também encontrei este tipo de informação, porque sendo uma rede de saúde da Universidade de Lisboa, eu acredito que estão aqui vários grupos e o interessante é nós começarmos a ter sinergias entre os diferentes grupos da rede de saúde para podermos construir na nossa universidade uma ação mais concertada. E nesse sentido, que não é a minha área de investigação, mas efetivamente a literatura consegue ser muito eficaz em demonstrar precisamente esta contrariedade também àquilo que a marca da idade deixa a nível celular. E eu identifico o sistema imunológico e o sistema inflamatório como dois sistemas de que o exercício, tendo capacidade de interferir, conseguem depois, no fundo, controlar muitas das alterações que em cascata começam a existir na pessoa quando ela acaba por começar a ter os efeitos da idade. O exercício tem aqui dois tipos de respostas. Se nós olharmos para o evento agudo, não é? O exercício propriamente dito, ele é um agente stressor. Mas é pelo facto de ele ser um agente stressor que vai permitir que o nosso organismo crie aqui respostas protetoras. E, portanto, ele também atua como quase uma vacina, no sentido que é natural, e, portanto, mas que nós estamos a criar sistematicamente essas agressões. Portanto, esta é, por exemplo, uma relação como é que interferindo na melhoria da mitocôndria, que é uma das pérolas do nosso sistema metabólico e que nos permite, a nós, seres humanos, pôr-nos em movimento, efetivamente tem interferência direta naquilo que é a cardioproteção do exercício. E, portanto, estas relações que muitas vezes as pessoas deixam ou as perdem, é aquilo que vai explicar efetivamente como é que o exercício pode contrariar a degeneração. E eu ainda não estou num estado de doença, portanto ainda não estou a falar de a pessoa que já tem uma patologia e que vai reabilitar essa patologia. Se eu olhar, por exemplo, ao envelhecimento cerebral, a mesma questão. Já estão identificados um conjunto de mecanismos que explicam efetivamente porque é que o exercício é quase que tem que ser obrigatório, porque ele de facto vai melhorar grande parte dos sistemas, seja a redução do stress oxidativo, seja o aumento e a melhoria da neurogênese, da neurotransmissão, os fatores neurotrópicos. Portanto, digamos que são estas respostas integradas, estes mecanismos, porque as vias de sinalização ativadas entram em cascata, e esse é o fascínio do nosso organismo, é que ele trabalha em cascata. E neste sentido, isto para dizer o quê? Mais uma vez, o nosso sistema inflamatório, que é muito comum que no idoso existe muitas vezes uma inflamação ligeira, moderada, baixa, mas que é constante, e isso é um dos mecanismos que começa a degeneração de grande parte das nossas células e a partir daí dos nossos sistemas. E desde que os nossos sistemas estejam, digamos, alterados, as nossas funções começam a deixar de ser adequadas àquilo que são as exigências da qualidade de vida, porque a nossa vida continua a ter as mesmas exigências e, portanto, o nosso organismo é que já não consegue adequar-se e adaptar-se a essas mesmas exigências. E o interessante são estas associações que muitas vezes as pessoas não têm a natureza de as fazer, que é como é que marcadores inflamatórios têm influência, por exemplo, nos desempenhos cognitivos. Isto seja estudos transversais ou longitudinais. A mesma questão, nomeadamente no nosso sistema imunológico. E, portanto, que é uma das genes de muitas das nossas, que na idade é uma das áreas que afeta muito, que todas as possíveis demências acabam por ter aqui também uma base do sistema imunitário que agride e que começa a agredir de forma sistemática. Portanto, o exercício consegue contrariar este tipo e, portanto, mais uma vez, relembrar que eu estou a falar na prevenção primária e, portanto, na possibilidade de estas pessoas não chegarem a entrar precisamente em categorias, por exemplo, de demência. Estas associações e o tipo de exercício são interessantes porquê? Porque, por exemplo, pegando naquilo que é uma recomendação de saúde normal, os 150 minutos por semana de atividade, neste caso,
cardiorrespiratória, portanto vulgo aeróbio, numa intensidade moderada a vigorosa, é capaz, em pouco tempo, é capaz de interferir na própria função cerebral, e portanto na função cerebral, por exemplo, utilizando um marcador como seja o fluxo sanguíneo cerebral e a sua importância na irrigação e em toda a alimentação deste órgão, na própria função, portanto algumas variáveis de cognição que são analisadas neste estudo e a sua associação com uma variável que é a aptidão cardiorrespiratória. E, portanto, esta beleza de nós, mais uma vez, estarmos sempre a integrar os diferentes sistemas e como é que eles estão tão bem ligados. E porquê é que eu chamo a atenção da aptidão cardiorrespiratória? Porque assim é um marcador fácil de obter e que nós sabendo quais é que podem ser as alterações que ao adaptarmos, ao melhorarmos a nossa capacidade cardiorrespiratória, podemos estar logo a interferir diretamente nos outros sistemas que à partida a maioria das pessoas não faz essa associação. E efetivamente a alteração do consumo de oxigênio tem uma associação direta com o volume do hipocampo. Essa alteração do volume do hipocampo tem uma relação direta, por exemplo, com o fator neurotrófico derivado do cérebro. Portanto, são tudo associações e estas alterações, por sua vez, vão à função, ou seja, na possibilidade de melhorar as performances relacionadas, por exemplo, com a função da memória. Portanto, são estes efeitos que nós vamos desde a célula até à função, que é importante quem vai construir os conteúdos de ensino para as populações, também ele próprio ter muito bem a noção daquilo que pode obter. E agora podemos perguntar que tipo de exercício qualquer um deles, e neste caso, o nosso conhecimento baseia-se prioritariamente na componente do exercício cardiorrespiratório, portanto o chamado exercício aeróbio, continua a ser o tipo de exercício que maior número de benefícios consegue conferir ao ser humano. Ele deve ser coadjuvado com exercícios da força muscular e estas duas são as principais componentes da aptidão física que todos os programas devem conter. No idoso é importante acrescentar também outras áreas da aptidão física, nomeadamente a flexibilidade, a agilidade, a velocidade e a coordenação, porque elas vão contrariar aquilo que são perdas e que depois, mais uma vez, tiram capacidade funcional de adaptação às rotinas do dia-a-dia. A intensidade é outra das variáveis que convém também ter alguma atenção. Quando temos uma linguagem de atividade física, e é verdade, em termos populacionais, as pessoas são sedentárias, é melhor que se façam atividade ligeira, é um facto. E todas as pessoas que passam de sedentários a ligeiros têm logo um grande benefício para a saúde. Mas o nosso organismo adapta-se muito depressa, portanto necessita de ter estímulos constantes para ir progredindo esses mesmos patamares. E algumas das variáveis só conseguem ser alteradas se o exercício for vigoroso. E portanto, se eu quiser utilizar como anti-envelhecimento, se eu quiser utilizar, deixem-me usar o termo, como um vírus positivo para não degradarmos, ele tem que ter alguma intensidade. Claro que nesses momentos, estou a falar de exercício, por isso estou a falar de práticas supervisionadas por especialistas que têm que acontecer. De facto, o exercício não basta que a pessoa aprenda a ter que fazer, tem que ter alguém que conduz essas interações e que o conduz de uma forma sistemática, precisamente por este rigor de não ficar aquém daquilo que pode ser um ganho que normalmente as pessoas não alcançam, porque fazendo sozinhos, por proteção, vão sempre para intensidades ligeiras a moderadas. E efetivamente os benefícios eles são de precisão. A dose de resposta, ele não é qualquer dose que vai provocar o mesmo benefício. E mais, ainda temos que contar com a variabilidade de resposta que cada ser humano tem aos mesmos estímulos. Por isso, estamos a falar numa dose que cada vez mais se fala numa prescrição de precisão. E a precisão é precisamente para podermos ajudar que cada pessoa possa ir buscar estes benefícios, porque não há não respondedores ao exercício físico. O que existem é doses que não estão adequadas ao indivíduo e, portanto, que não chegam para provocar
essas mesmas adaptações. Eu gostava de deixar esta frase, que não é minha, mas é muito interessante, que é, de facto, o exercício é um verdadeiro, no bom sentido, medicamento. E deveríamos gastar mais tempo e agrupar-nos, em termos de saberes, para continuar a investigação, e ela é necessária continuar, e inclusivamente sabermos implementar intervenções de exercício efetivas. Porque há também muito erro de associar à pessoa idosa, tem sempre que ser algo muito simples, muito fácil e muito ligeiro. E, portanto, essa é uma primeira fase de adaptação, como é óbvio, como qualquer pessoa, mas a pessoa idosa, ela, se bem enquadrada e se a progressão for bem feita, ela deve ser submetida exatamente a um programa que seja adequado àquilo que ela precisa. Se eu fosse escolher só para ligar ao tema e para terminar a minha intervenção, eu diria, o que é que temos que ensinar? Estes conteúdos, a pessoa tem que saber efetivamente, eu acredito que, e é um pressuposto da educação, para se aprender tem que fazer sentido. E não há ninguém que aprenda se não perceber o para quê. E por isso, começar logo pelos conceitos, que também nos técnicos não é muito claro. E fazem-se muitas confusões entre estes conceitos que parecem a mesma coisa, mas não o são. E começa por aí e depois... Helena, já passaram 2 minutos, só para... Vou já só terminar, que só falta mais este slide, que é mesmo o último. E depois debruçarmos aqui sobre estes 3 grandes áreas. Claro que ajustados ao nível de conhecimento, ao nível de educação das diferentes pessoas, mas, por exemplo, a Universidade de Lisboa já teve experiências muito interessantes, organizadas pela senhora professora Margarida Espanha, da minha faculdade, em criarmos cursos para pessoas idosas sobre o exercício. Portanto, não só tipo de exercícios e atividades e que tipo de benefícios é que eles podem estar associados, a relação da dose-resposta com uma linguagem adequada, mas associada ao conceito de variabilidade, e depois como responde o nosso corpo. Portanto, é importante passar também esta informação, esta educação dos diferentes temas. Só mesmo para terminar, eu e a professora Ana Verdelho, neurologista, por exemplo, tivemos um projeto de investigação, fizemos tudo o que tínhamos que fazer do ponto de vista científico com artigos científicos, mas foi nossa missão, por exemplo, escrever um livro baseado na evidência científica, mas para a população em geral, mas não deixámos de ter aqui conceitos técnicos, porque educar também é isso, é fazê-los conhecer outros conhecimentos e a elevar o seu patamar de conhecimento. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Helena Santa Clara, foi excelente. E temos então agora o nosso painel de comentadores. Não sei se alguém quer começar, senão eu começaria só talvez por pôr aqui a questão à professora Dulce Brito. Estamos a falar de literacia em saúde e eu penso que, como cardiologista, a área da doença cardiovascular, eu penso que será provavelmente a área em que as pessoas têm maior literacia, maior interesse, pelo menos maior interesse e mais conhecimentos, ou pelo menos para eles é o órgão que mais os preocupa. Isto é a minha perspectiva como médica há muitos anos. E gostava que comentasse aqui, à luz do que ouvimos, o que é que pensa sobre isto. Ora, muito obrigada, professora Helena Cortês Pinto. Deixe-me primeiro que tudo congratular-me por estar neste encontro, em que tudo aquilo que foi dito, como a professora Helena Cortês Pinto referiu, me toca muito e me diz muito. Eu vou tentar ser breve nos meus comentários, e começando realmente por aquilo que me perguntou. Fui tirando vários apontamentos. As doenças crónicas não transmissíveis são realmente um grande flagelo. O professor Miguel Arriaga falou disso, e o último slide da professora Joana de Sousa, também no topo do iceberg, mostram bem como as doenças cardiovasculares, porque foi sobre isso que se falou hoje. Ou seja, são aquelas que matam, são aquelas que moem, são aquelas que tiram anos de vida, porque são a principal causa de um mau prognóstico de vida. E tem tudo a ver com o que foi falado, tem tudo a ver com a nutrição, nós somos aquilo que comemos, e tem tudo a ver com o exercício. As pernas fizeram-se para andar, os músculos
não podem ficar quietos. E isso, no fundo, é vida. Viver saudável é diminuir realmente o risco de eventos cardiovasculares, poderemos morrer de neoplasias ou atropelados de acidentes, mas o que se pretende com a literacia em saúde é, no fundo, viver melhor. E na sequência das várias palestras que foram ditas, eu comentaria que a literacia em saúde, a meu ver, é bastante baixa. Eu convivo com toda a espécie de pessoas, com os mais elevados aos mais humildes cargos, todos os dias, sempre pessoas novas, enquanto encontros de médicos, encontros médico-doente. As pessoas não entendem bem, embora façam algumas coisas, a importância da saúde para elas próprias. E isso era, no entanto, vão muito ao Google, nomeadamente em relação às doenças cardiovasculares, como comentou. E são como os chamados, e perdoem-me a popularidade da linguagem, treinadores de bancada. A pessoa sabe, pensa que sabe, mas não sabe. E está a cometer erros muito, muito graves, em relação às vezes a tudo, prejudicando-se a ela própria. Ora, eu penso que não basta a informação existir e ser dada, isso também já hoje aqui foi dito. É preciso que seja recebida de uma forma simples, também já foi falado, mas com vantagens para o próprio. A população vê o que é que eu lucro com isto. Cada ser, cada um de nós, e o que lucram, é isso que tem que ser passado numa mensagem que é simples, mas que precisa de ser profissionalizada. E isso era um ponto que eu tinha aqui muito importante. Os planos que até agora foram feitos, já se fez imensa coisa, muita eu não sabia. Extremamente útil, aliás, mas há aqui duas mensagens dispas. Por um lado, a do professor Miguel Arriaga, que nos diz que 7 em 10 portugueses têm uma informação de boa literacia e saúde, menos suficiente ou excelente, e depois a informação da professora Carla Serrão, em que, reparem, toca também um tema fundamental, a nutrição. Somos aquilo que comemos, nomeadamente em termos cardiovasculares e saúde, aquilo que ingerimos todos os dias e que nos diz que a maior parte das pessoas realmente desconhece aquilo que come, o porquê que come. Isto também se prende com o exercício da professora Helena Santa Clara, uma mulher que muito tem feito neste campo e me honra fazer parte do grupo que coordeno. No entanto, as pessoas fazem o exercício, a maior parte por questões estéticas, mas aqui o que interessa também serão os golos que se metem na baliza, portanto, se isso resultar em mais saúde feito de uma forma consistente e coerente e sem riscos para a saúde, melhor, porque viverão melhor, seguramente. Em termos, voltando só um segundo à profissionalização, quem passa a mensagem? Eu penso que isto é muito importante. Eu, enquanto cidadã, enquanto médica, cardiologista, portanto, vivendo a vida de muitas pessoas todos os dias, eu sei que elas não são literadas em saúde, não têm conhecimentos em saúde. E penso como fazer essa profissionalização para as pessoas se tornarem, como profissionais, em fornecer essa informação. E isso é algo que eu ponho mesmo como questão. Depois, só para terminar, 3 apontamentos. Primeiro, considerar a velhice uma doença não é só paternalismo, e nem se é ignorância, é mesmo estupidez. Portanto, só posso lamentar que a Organização Mundial de Saúde tenha dito tal disparate. Não é por 10 milhões de pessoas dizerem um disparate que ele deixa de ser um disparate, disse um velho filósofo há muitos anos, e isso continua a ser uma verdade. A velhice é uma situação natural, um estado natural, como a infância. Assim também poderíamos considerar as crianças quando nascem uma doença, não? Possivelmente, não é? Agora, o meu último comentário era que eu realmente penso que temos que fazer as coisas de uma forma muito organizada. Parece que há um plano já lançado há algum tempo, em termos de fornecer informação fidedigna à população. Esse plano
terá que ter prioridades, não sei se as tem, possivelmente é a ignorância minha, porque as áreas da saúde são múltiplas. A professora Joana Sousa apresentou várias coisas que eu também desconhecia, muito importantes, em termos de busca para serem disseminadas em termos de hospitais. Eu trabalho num hospital, mas em centros de saúde eu acho coisas importantíssimas, mas quem fornece essa informação é fundamental. E depois teremos que ter uma avaliação da qualidade desse fornecimento de informação e dos seus resultados. Algumas métricas poderão ser úteis, terão que ser muito bem definidas, porque teremos que evoluir um pouco mais, apesar de aparentemente já termos feito bastante nesse campo. Desculpa o meu comentário muito alargado, professora. Não, foi muito, muito interessante. Eu pediria talvez agora à professora Rosa Novo que também tentasse contextualizar um bocado, pelo menos todas estas atitudes. A literacia depois também depende muito da concretização. As pessoas podem saber, podem ter os conhecimentos, mas não realizar. Quais são os entraves, quais são as barreiras entre estas duas realidades, que é o conhecimento e depois a concretização, porque, como o Dr. Miguel Arriaga disse no princípio, se fosse só uma questão de literacia, nenhum médico fumava, nenhum médico via bebidas alcoólicas em excesso. Há aqui. Gostaríamos de ouvir. Eu começo por agradecer muito rapidamente o convite e por agradecer também todas as participações, foram extremamente interessantes, e agradeço também, enfim, o desafio ao qual vou tentar, enfim, responder diretamente, porque é algo que eu penso que é absolutamente central, que faz parte, enfim, do conhecimento bem estabelecido e evidência empírica sobre ele. Se por um lado, eu penso que a maior parte das doenças existentes são influenciadas pelo nosso comportamento, algumas mesmo determinadas pelo nosso comportamento alimentar, físico, estilo de vida, etc. E, portanto, na base do comportamento. Portanto, realmente, as ciências do comportamento são mediadores neste conhecimento de como é que se, com base em informação, não é informação por si só que nos leva à tomada de decisão. Entre o ter informação e o ter conhecimento já são patamares diferentes, mas qualquer um deles não nos habilita a tomar decisões que são metogénicas, digamos. Há todo um mundo de motivações, de barreiras, de concepções, de objetivos de vida, etc., que são extremamente importantes considerar, e cada pessoa vai integrar a informação e vai utilizá-la de formas diferentes. E eu aqui associava desde logo à ideia de que neste plano de ação que o Dr. Miguel Arriaga nos trouxe, o plano de ação, enfim, pensado para todas as idades, a necessidade que há de o considerar de modos diferentes para diferentes grupos populacionais, e o conceito aí não é só da idade. De facto, há grupos populacionais com necessidades específicas. Aliás, é importante nós pensarmos que há idades sem necessidades, digamos, e há idades com necessidades e há velhices sem grandes necessidades. Pessoas muito lúcidas, muito capazes, com bons níveis de literacia, aliás, vimos as percentagens que foram indicadas. E, portanto, a idade não é por si só um marcador decisivo, exclusivo nesta adaptação, nestas diferentes dimensões do aceder, compreender, avaliar ou aplicar. Não é só a idade que será certamente o marcador decisivo. No entanto, obviamente que haverá, enfim, aspectos transversais a todas as idades, mas obviamente que a idade também é importante e, por si só, os dados que a doutora Carla Serrão nos trouxe, que me deram pensar e que acho extremamente interessantes e sobre os quais gostaria de fazer um breve comentário, de certa forma se liga a este desafio que me lançou, qual a relação entre o conhecimento e a tomada de decisão, não é? Portanto, aquilo que a doutora Carla Serrão nos disse, nos trouxe aqui um conjunto de dados
quanto maior a escolaridade, o facto das pessoas serem casadas, o facto das pessoas não terem doença, os factos de pessoas terem qualidade de vida, obviamente que é nestes grupos que nós encontramos níveis de maior literacia. Ora bem, quanto maior a literacia, e identificou-nos como preditores, de facto, nomeadamente a qualidade de vida. Portanto, quando nós pensamos que toda a literacia vai contribuir para o bem-estar e para a saúde, também vemos aqui o efeito preditor deste mesmo bem-estar para, com ele, conseguir ter maiores níveis de informação, maior interesse, maior motivação e provavelmente maior capacidade para utilizar, não só para compreender, mas para avaliar e para depois aplicar aquilo que são as recomendações que essa mesma informação comporta. Portanto, há aqui um efeito todo um efeito retroativo, digamos, que também é importante considerar. Queria fazer também uma referência, não quero de maneira nenhuma tirar tempo à colega, à doutora Emília, que vem a seguir, mas não queria deixar de referir as duas outras comunicações, a doutora Joana Sousa e a doutora Santa Clara, Santa Clara, que extremamente interessantes. E que também, enfim, aliás este painel acho que está bem conseguido e bem articulado, no sentido de nos mostrar a importância que de facto estes diferentes níveis ou tipos de literacia têm para a literacia em saúde em geral. Fiquei a pensar que também deveria pensar na literacia psicológica, na importância que ela tem para a saúde psicológica e para a saúde em geral. Além da literacia cultural, alimentar, que todos falamos. Mas queria destacar um aspecto importante relativamente à importância do exercício físico na saúde e no bem-estar. Referia só muito brevemente um estudo, eu estudei o bem-estar psicológico, nomeadamente em idosos, e na altura deparei-me, portanto isto já há mais de 2 décadas, deparei-me com um estudo que me intrigou enormemente e que mais tarde vim a entendê-lo e que enquadra exatamente aquilo que a doutora Helena Santa Clara diz. Nós de facto funcionamos em cascata. Funcionamos em cascata e há uma mobilização enorme que o movimento físico e que a atividade física tem sobre todo o organismo físico e psicológico. A comparação entre programas de promoção do bem-estar psicológico em adultos e idosos, os seus efeitos a médio prazo eram similares ou menores que os programas de exercício físico que foram implementados nesses mesmos grupos de idosos. Mostra o potencial, de facto, que o exercício físico tem, no sentido de mobilizar a saúde, mas mobiliza as pessoas também socialmente, emocionalmente, ativa psicologicamente, ativa cognitivamente e, portanto, é um ponto comum que aqui queria deixar se queremos aumentar a literacia, também temos que pensar em aumentar o bem-estar das pessoas, o bem-estar psicológico, porque, de facto, há aqui todo um efeito retroalimentador que potencia, de facto, este aumento da literacia em todas as idades, presumo. Muito obrigada, professora Emília, que nos últimos anos, de facto, as doenças infecciosas têm estado a perder terreno para as doenças não transmissíveis, apesar de que, contra isso, veio a pandemia, para não nos deixar estar sempre a achar que eram as doenças não transmissíveis que eram importantes. Como é que vê, portanto, neste contexto de literacia, as doenças e provavelmente pôs-se muito prementemente a questão do Covid neste contexto. Gostava de ouvir sobre este aspecto. Muito obrigada. Queria primeiro que tudo e mais uma vez agradecer à professora Filomena Carnito o facto de ter organizado este painel, este grupo, que funcionou muito bem, e cumprimentar todos os colegas aqui presentes e toda a assistência que ainda resiste, apesar de estarmos na hora. Bom, a professora Helena permita-me só uma correção. As doenças transmissíveis, as doenças infecciosas,
perderam importância, felizmente, na Europa, mas no resto do mundo, Verdade, a Europa é um verdade, pequenino, é verdade, é só um bocadinho, o resto do mundo continuam a ser as é primeiras verdade, causas de morte. é verdade, tem toda a Esquecemos razão. de dizer isso. Bom, eu quero dizer aqui que eu aprendi imenso nesta hora e picos e consegui ver que, de facto, há poucas coisas melhores do que ter pessoas de várias vertentes a falar sobre o mesmo assunto. Aprendi imenso e quase que me ria, que a tinha aqui, a pensar que muitas das coisas que foram aqui ditas, nós na infecciologia vivemos ao acompanhar a infecção por HIV nos últimos anos, nos últimos 40 anos. E quando se falou de inflamação, quando se falou de exercício físico, quando se falou de linfócitos e de citoquinas, tudo isso, e nós estudámos tanto isso e percebemos ao longo dos anos como de facto o exercício físico às vezes era uma coisa mágica nestes doentes. E há nos últimos anos alguns artigos muito interessantes e muito bem feitos, muito elegantes, que mostram que as pessoas com infecção por VIH, que têm 60, 70, 80 anos, mas que conseguiram manter um estilo de vida saudável, que inclua exercício, essas pessoas com infecção e com a terapêutica antirretroviral e com os efeitos secundários que todos nós sabemos que têm, vivem mais e melhor do que os não infectados, que é uma coisa que há uns anos não nos passava pela cabeça, não é? Portanto, eu achei tudo isto, esta nossa conversa, acabou por ser uma conversa super interessante e de facto fez-me voltar ao passado em algumas questões. O exercício físico, claro, todos nós concordamos, e na recuperação das doenças infecciosas graves, importantes, o exercício é também fundamental. A professora Carla Serrão falou de uma coisa que eu achei muito interessante e também reportando à minha experiência de infecciologista. Falou que as mulheres que tinham menor literacia em saúde chegavam mais tarde ao hospital e as consequências de desconhecimento delas, nós também vivemos isso na Infecto e especialmente nos vários centenas de milhares de estudos que se fizeram nos anos 90 em relação também à infecção por HIV, eram as mulheres que tinham um pior prognóstico. Isso foi estudado e estudado, e às vezes eu penso que nós estamos a inventar um bocadinho a roda, a reinventá-la, e se calhar todos nós beneficiávamos em olhar para as coisas que já foram feitas. E em relação ao que o professor Miguel Arriaga disse também no início, como passar a mensagem, como é que os médicos devem transformar a linguagem numa linguagem simples, aqueles de nós neste painel que tivemos a sorte de conhecer o professor Pedro Eurico Lisboa, há muitos anos atrás, em que ele de facto começou a fazer o ensino da diabetes e começou a desmistificar tudo aquilo que se desconhecia e que se achava que não fazia falta nenhuma. Portanto, ele criou uma escola, criou ensinamentos em relação à diabetes com uma linguagem muito simples, quase de pessoa a pessoa, durante anos, e todos nós nos lembramos que o hospital ficava bloqueado numa determinada zona para aquelas aulas semanais ou 2 vezes por semana que ele fazia. Portanto, muitas das coisas que nós estamos aqui a discutir já foram feitas de outra maneira, e eu acho que se calhar às vezes voltar um bocadinho atrás na história era bom. As mensagens, o que é que eu acho das mensagens? E o professor Miguel Arriaga falou nisso também, e a professora Dulce Brito também falou. Todos nós gostamos muito de publicidade bem feita, e todos nós sabemos que a mensagem que passa é a mensagem feliz e rápida, e é isso que fica. E eu penso muitas vezes se a DGS ou outra entidade não poderia envolver as empresas que fazem publicidade muito bem, e se essas mensagens não poderiam ser passadas de uma forma recorrente sobre vários assuntos, mas de uma forma muito pontual e muito específica. Acho que poderia ter muito mais efeito do que explicar. O explicar é um bocadinho, acho que não funciona tão bem. Bom, eu podia estar aqui a falar muito mais tempo, mas acho que disse mais ou menos tudo o que queria. Agradeço-vos a todos, gostei muito. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos. Eu gostei muito também de todas as apresentações e desta discussão. Havia 3 perguntas, mas por uma questão de tempo e porque muitas pessoas têm outros compromissos, nós infelizmente atualmente temos compromissos de hora a hora, e também com o acordo da nossa coordenadora, a professora Filomena, nós temos o compromisso que vamos responder às perguntas que foram feitas no Zoom, que foram feitas, mas que para já daria então por encerrada a ação, a não ser que a professora Filomena ou que mais alguém queira fazer algum comentário. Quando não, então desejo-vos um bom resto de tarde. Muito obrigada a todos e acho que contribuímos para, de facto, para o conhecimento e para aumentar a consciencialização da necessidade desta literacia em saúde. Muito obrigada e muito boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.